Hello, guys! A aula de hoje é muito importante, eu preciso muito da sua atenção porque nós vamos trabalhar o Simple Past. Ele, o passado, como falar do passado, né? Para vocês entenderem da melhor forma possível, eu vou dividir em três partes essa aula. A primeira parte a gente vai falar do verbo to be no passado. A segunda parte nós vamos falar sobre os verbos regulares e a terceira parte sobre os verbos irregulares, tá? Vamos começar com o verbo to be, por quê? Porque as regras gramaticais, elas vão seguir as regras que se aplicam ao verbo to be. Então, vamos relembrar o que significa o verbo to be. Eu não vou traduzir, vamos pensar em situações que a gente usa o verbo to be. O verbo to be eu uso para falar meu nome, minha idade, minha profissão, características minhas, características do ambiente, características de outras pessoas, onde você está, onde você esteve aí no caso do passado. Então, são essas situações, porque quando a gente traduz, a gente vai estar ali no ser ou estar. E aí, quando eu passo isso para o passado, significa que eu estou usando o verbo to be para dizer o que eu fui e onde eu estava. E aí, eu tenho dois verbos to be no passado, porque no presente eu tenho três conjugações dele. Eu tenho am, o is e o are. Já no passado, ele fica só duas versões, que é o was ou o were. Para os sujeitos I, he, she, it, eu uso was. Já para you, we and they, que é o plural, eu uso were. E aí temos aqui, no afirmativo, a posição é sempre ali a mesma, né? Depois do sujeito. I was at a party last night. Então, aqui, dependendo do sujeito, eu coloco o verbo. Aí tem o detalhe do negativo, porque o negativo eu vou colocar o not depois e eu posso contrair. Então, a contração do was mais o not, a pronúncia fica wasn't. Wasn't. Já a contração do were mais o not fica weren't. Weren't, ok? Então, aqui o exemplo, I wasn't at a party last Saturday. E quando eu vou fazer a pergunta, lembra que o verbo to be, ele é o mais importante ali para fazer as perguntas. Então, ele vai lá para o começo da frase. Então, a pergunta fica, were you at a party last night? Fica was ou were ali no começo da frase. Eu já vou mencionar uma coisa aqui importante, que vocês podem perceber que em todos os meus exemplos eu coloquei o last Saturday, eu coloquei um tempo, eu coloquei quando isso aconteceu. Porque o simple past a gente usa para falar de quando algo aconteceu num momento específico do passado. Eu preciso desse tempo, eu preciso do quando, tá bom? O quando ele é importante no simple past, tá? Agora a gente vai para a próxima parte, por quê? A gente tem os verbos regulares. Aqui é quando as coisas parecem um pouco complicadas e sim, é uma questão de se habituar, de treino. Então, você precisa pensar que você vai estudar inglês por um bom tempo. Eu estudo inglês há 22 anos. Então, conforme os anos vão passando, conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando mais natural. Só que o passado, ele tem a divisão de verbos regulares e irregulares. Porém, eu não posso te falar que, se o verbo terminar assim, se o verbo terminar assado é regular ou irregular. Não, infelizmente você precisa checar uma lista. Mas muitos verbos são regulares. E o verbo regular é quando eu tenho ed no final do verbo. Na verdade, ed ou ied. Depende de como fica a grafia, o spelling dessa palavra. Então, por exemplo, travel fica traveled, play, played, work, worked, ask, asked, e vários outros, tem até uma listinha aqui, mas vocês podem sempre estar pesquisando. Like, liked, ok? E aí, as regras para formar a frase fica como? Quando eu estou falando no afirmativo, o verbo ele vai estar no passado. Então, tem um exemplo aqui. I traveled to Colombia last year. Então, eu coloco o ed. Já quando está no negativo, o negativo eu preciso de um auxiliar para mostrar que está no negativo. E o auxiliar do passado é o did. Então, eu vou juntar o did mais o not. E essa contração fica didn't. Didn't. Lembra que eu não vou pronunciar muito esse T, eu não coloco ênfase no T, não vai ficar didn't, não, didn't. E aí, como eu tenho didn't, eu já coloquei o did ali no passado,
O verbo principal, ele volta para o infinitivo. Eu falo que volta para o presente para facilitar o entendimento, mas na verdade ele está no infinitivo, se você pensar na gramática. Então fica assim, ó. I didn't travel to Chile last year. Ok? A mesma coisa vai acontecer na pergunta, porque na pergunta eu vou precisar usar o auxiliar did. Ele vai lá para o começo da frase e o verbo principal... Calma aí. O verbo principal vai para o presente, né? Para o infinitivo. Então, exemplo, did you travel to the USA last year? E aí tem a outra categoria de verbos que são os verbos irregulares. Os verbos irregulares é porque eles mudam, tá? Ele não tem um padrão exato para os verbos irregulares. Eu simplesmente faço uma alteração. Como que eu sei essa alteração? Eu preciso pegar a lista de verbos. Essa lista é muito fácil de você encontrar. Você pode digitar no Google Irregular Verbs List in the Past. E aí vai aparecer uma lista. Eu preciso saber um verbo específico rápido. Joga no Google qual é o passado do verbo X, tá? Ou também no dicionário. Se você pegar o dicionário, por exemplo, o Oxford ou Cambridge, você digitar o verbo, sempre vai aparecer ali embaixo do verbo, se ele é um verbo regular, ele vai estar o verbo no passado com ed, e se ele for irregular, vai estar a forma do passado dele ali no dicionário. Então, tem várias formas de checar, e o jeito de decorar, de memorizar, de absorver isso, é estar sempre em contato, é consumir bastante coisa em inglês, é ler, é fazer exercícios. Aqui é uma parte do inglês que você não consegue mais escapar de ter que fazer exercícios de escrita, de praticar. Tá? A gente chama esse tipo de exercício de drills, porque você vai escrever a mesma coisa várias vezes para você memorizar. Tem alguns exemplos de verbos irregulares aqui. Inclusive, o verbo to be é um verbo irregular. O que muda é que ele tem aquelas regras para fazer o negativo e o interrogativo. Mas o verbo to be no passado, ele muda, ele fica was ou were. O go, went, sleep, slept, buy, bought, read, read. E aí, você sempre vai pegar esse verbo na lista, só que o que acontece? As regrinhas para fazer o afirmativo, o negativo e o interrogativo são as mesmas regras do verbo regular. No afirmativo, o verbo continua no passado, então, por exemplo, I went to Australia in 2024, tá? O verbo mudado. Já quando eu vou para o negativo, eu mudo o verbo de volta para o infinitivo. Por exemplo, I didn't go to Colombia last year. Eu mudo ali o verbo. E o interrogativo também, eu vou colocar Did you go to Australia last year? Então, o did vai lá para frente e é a mesma regrinha. Então, isso, gente, é muito importante que vocês sempre façam exercícios online, que vocês escrevam frases, escreve uma frase no presente, passa essa frase pro negativo, escreve a frase no presente, não, escreve uma frase no afirmativo, no passado, passa essa frase para o negativo e coloca a frase no interrogativo também, e essa é a melhor maneira de treinar e absorver o conteúdo de Simple Past. Uma coisa muito importante, só um minutinho, eu lembro que eu falei que é muito importante saber o quando aquilo aconteceu no passado, porque a gente sempre tem aqui os past time expressions, né? Na maioria dos exemplos eu coloquei last year, que é o ano passado, mas existem outras opções, tá? Vou colocar uma lista aqui para vocês. Eu tô abrindo a minha colinha para eu falar na ordem correta que tá aqui, ó. Então eu tenho yesterday, que é ontem, last week, semana passada, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, 2 days ago. O ago é sempre quando fosse, tipo, atrás. Tanto tempo atrás, eu vou colocar tanto tempo ago. On Saturday, então, por exemplo, o dia da semana. I went to the doctor on Monday. E last year. O last também sempre significa o último. Então, last year, last week, last weekend, vai ter esse significado, tá bom?
Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o Simple Past. Continuem treinando e qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim. See you.